É isso aí. Você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas e 8 minutos, manhã do dia 20 de novembro de 2025. Você que nos acompanha na nossa rádio a partir das 6 horas da manhã, também a partir desse momento, passa a nos acompanhar aqui através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado e também na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí, Santa Catarina. Isso aí, nós estamos em Itajaí, estado de Santa Catarina, no litoral catarinense. Você que nos acompanha de todo o Brasil e também de outros países, Deus te abençoe e te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. E é esse Deus glorioso, querido, para você está nos acompanhando, de onde você estiver, e para você também que vai nos acompanhar ao longo deste dia, que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando com Ele. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso abençoador da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em tuas mãos, meu bom Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia, ó Pai, sejam repreendidos todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de culpa, de engano, espírito de ódio, de inveja, de mágoa, de rancor, de raiva, mas que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que o Teu servo faz nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E o texto que eu quero ler com você nesta manhã está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 39 e 40, que diz assim: E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande bonança. Eu quero falar com você nesta manhã sobre confiança. Confiando em Deus nas tempestades da vida. Amém? Imagine por um momento uma noite escura no mar onde as ondas se elevam, crescem de uma maneira furiosa e o vento grita como se fosse uma criatura selvagem. E foi nesse cenário que os discípulos, experientes pescadores, estavam apavorados, lutando contra a força da natureza. Jesus, em meio à tempestade, ele dorme na embarcação. E de repente eles despertam Jesus, porque estavam com medo, e clamaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E como podemos confiar em Jesus quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? Foi o que eles fizeram, eles confiaram. Como podemos manter a fé nas tempestades da vida? Como? Chamando por Jesus, assim como os discípulos fizeram. Então hoje vamos explorar esse tema, de acordo com o que Marcos escreveu, aprendendo a confiar em Deus nas grandes tempestades da vida. Amém? No primeiro século, o Mar da Galileia era conhecido por suas tempestades repentinas e violentas, muitas vezes assustando até os pescadores mais experientes, que foi o que aconteceu aqui. Jesus, ele nasceu numa região de pescadores, ele conhecia bem o mar e as suas surpresas. Marcos, o evangelista, ele escreve para uma comunidade predominantemente gentia, que enfrentava perseguições e dificuldades. E ele escreve incentivando eles a confiar na autoridade de Jesus, mesmo nas crises. Então o episódio aqui evidencia a autoridade de Cristo sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza, reforçando a mensagem de que ele, Jesus, é o Deus que controla até as forças mais incontroláveis do mundo criado. Ele controla, porque foi criado por ele.
Esse texto revela a plena divindade de Jesus, que tem autoridade sobre a natureza. E a resposta de Jesus aos discípulos foi o seguinte: por que estáis assim tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. E aponta para essa resposta de Jesus aponta para a necessidade de confiar plenamente no seu poder. A tempestade aqui simboliza as crises da vida, que podem ser problemas de saúde, dificuldades financeiras, perdas, dúvidas espirituais. A fé cristã não garante a ausência de tempestades, garante a presença do Cristo que controla essas tempestades. E é assim que a nossa confiança deve estar firmada, não nas circunstâncias, mas na soberania de Deus em todo o tempo, com tempestade ou sem tempestade. E quando nós pegamos o versículo para fazer a exegese dele, o versículo começa assim: levantando-se ele. O verbo grego aqui é egeiro, indica uma ação deliberada, uma intervenção consciente de Jesus, mostrando que ele não é um mero observador, mas é o Senhor do cosmos, é o Senhor sobre tudo. E o interessante é que vem o termo repreender o vento. Epitimal, do grego, é uma repreensão autoritária, como de alguém que tem autoridade suprema. Então Deus fala com a natureza, Jesus falou com a natureza como seu criado, demonstrando o seu poder soberano sobre todas as coisas, sobre a natureza. E o que Jesus falou foi: cala-te e aquieta-te. Então aqui Jesus emprega comandos imperativos, que é o fimo e o fádrio, do grego, para silenciar o vento e o mar. Mais uma vez reflete a sua autoridade absoluta, sem dúvidas, sobre todas as coisas. E o vento imediatamente cessou. Indica uma mudança instantânea, uma intervenção divina que traz paz imediata. Quando o vento cessa aqui, que é de uma palavra grega egenia, e significa que o vento cessou imediatamente, instantaneamente teve a mudança. Foi a intervenção divina, e a intervenção divina traz a paz. E uma curiosidade desse texto é que a palavra mar no grego é thalassa, e frequentemente simboliza caos ou forças desordenadas. Então o episódio revela que Jesus possui autoridade sobre a criação, reforçando a sua identidade divina. Quando nós lemos ali no Salmo 107, versículo 29, diz assim: faz o mar sossegar-se e acalmar-se o seu furor. No Evangelho de João capítulo 11, versículo 41 e 42 diz: Jesus orando, agradecendo ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. Aqui demonstra sua conexão com o poder divino. Quando Lázaro, Jesus encontra o Lázaro no momento que ele está orando ali, ele está agradecendo ao Pai antes de ressuscitar. Por que agradecendo a Deus antes do milagre acontecer? Porque quando nós falamos com Deus, nós já começamos primeiro agradecemos a Ele por tudo. Isso quer dizer a certeza e a fé que nós temos nele, que algo mais Deus vai fazer, Deus vai realizar. Deus é o realizador de milagres. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E em Mateus 8, 26, Jesus repreende o vento e as ondas, dizendo: por que sois tão medrosos, ó vós de pouca fé? Semelhante ao episódio de Marcos. Então essa passagem reforça que confiar em Deus implica reconhecer a sua autoridade sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis. Na história da navegação, eu servi na Marinha por mais de 30 anos, naveguei muito. De vez em quando eu falo para minha esposa aqui, eu tinha viagens, o navio era muito lento, eu servi no navio oficina chamado Belmonte, como marinheiro, cabo e sargento nesse navio. Tinha viagem que era muito longa, porque o navio era lento. Tinha viagem que parecia que não ia findar, levava 11 dias do Rio de Janeiro para Maceió, que é uma viagem de 2 dias, levava 11. Lento, e aquele meio parecia que o tempo não passava. Então, na história da navegação, existem relatos de marinheiros que enfrentaram tempestades perigosas. Alguns, ao perderem a esperança, clamaram a Deus e foram salvos.
Eu, por exemplo, peguei viagens que teve incêndio no mar, tempestade, teve incêndio no porto. E para quem, os colegas de marinha que me conhecem, né, eu era MT, e MT ele é fiel de cave, né? E eu era líder do Reparo 1, líder do Socorro Externo. E eu lembro que teve um incêndio em Maceió e eu era filho da terra, eu estava saindo. Quando eu cheguei no porto, eu escutei: Belmonte, isso não é exercício, incêndio. Aí eu voltei para bordo, né? Voltei para bordo e começamos o incêndio, combater aquele incêndio. Então, só Deus mesmo para nos sustentar. E nós fazíamos culto em viagem, para Deus nos guardar, adorávamos a Deus. Então, quando a gente lê esse texto, a gente observa ali Jesus, que repreende a tempestade, é o mesmo que enfrenta nossas crises hoje. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar das tempestades espirituais e temporais. Então, a autoridade de Jesus sobre a natureza aponta para a sua autoridade sobre a nossa vida também. Cristo é o que pode acalmar os nossos ventos internos. Que ventos internos são esses? Ventos de medo, de ansiedade, de dúvida. E com isso trazer a paz. Então, na sua morte e ressurreição, ele demonstrou que a maior tempestade, o pecado e a morte, foi vencida na cruz por sua soberania, por seu poder soberano. Então, Pastor Dimas, como que nós conseguimos colocar isso na prática no dia a dia? Primeiro ponto é a confiança inabalável, ou seja, mesmo nas tempestades mais violentas, podemos confiar que Jesus está no controle. Deus comanda todas as coisas. Segundo ponto, práticas de oração. Como os discípulos, assim como os discípulos, devemos aprender a clamar por ajuda e descansar na autoridade de Cristo. Terceiro ponto, viver pela fé, não pelas circunstâncias. Ou seja, a confiança em Deus deve ser a maior que nossos medos e dificuldades. Toda dificuldade atrai o medo, toda luta atrai o medo, toda tempestade atrai o medo, todo problema atrai o medo. Mas nossa confiança em Cristo deve superar esses medos. Quarto ponto, testemunho de esperança. Nosso modo de enfrentar as tempestades revela a nossa fé ao mundo. E é essa fé que nós devemos usar para espalhar o Evangelho, para pregar Cristo. E o último ponto é a preparação espiritual. O que significa uma preparação espiritual? Cultivar uma relação íntima com Jesus. Isso nos ajuda a confiar nele em qualquer situação. E como vem a preparação espiritual? Leitura da palavra de Deus, oração e comunhão. Então precisamos estar vivendo plenamente com a vida alicerçada e fortalecida pelo poder da palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus. Sempre. Amém, queridos? Então que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoador e que a mão poderosa de Deus esteja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E para você que está